Boa noite, povo de Deus. Boa noite, boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live de leitura da palavra. Vamos ver quem está chegando, quem está entrando. Boa noite, André, Maria das Graças, Jussiara. Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Gente, estamos aqui com muita alegria para mais um dia de leitura da palavra, seguindo aí, né, os nossos desafios diários, porque é um desafio, né? Ler tantos versículos, tantos capítulos, gente, é um desafio. E hoje a gente tem aí um desafio que é o de ler Gálatas e Efésios. Mas Deus vai nos dar força, capacidade, habilidade. Boa noite, Maria Patrícia. Boa noite, Rosilene. A Ju falou, fiquei com saudades. Esse devocional da manhã também faz falta, né? A gente fica com saudade, eu também fico, viu? Mas esse tempo tá sendo necessário tirar esses dias agora, assim, sem fazer live de manhã, um pouquinho mais reservado. Eu fiz tanta coisa hoje, gente do céu, vocês nem imaginam. A gente vai fazer um bazar beneficente aqui na minha casa. Então, assim, com as irmãs da igreja, né? Então, o dia hoje foi de organizar as roupas do bazar, como a gente vai fazer. Aí as obreiras veio pra minha casa. Então, assim, foi bem corrido. A gente tá resolvendo muita coisa. Mas deu tudo certo. Jéssica, saudade. Amém. Cristina, boa noite. Renata. Bem, o povo tá chegando, né? Tá faltando aí bem mais de 100 pessoas. Mas nós vamos começar aqui a nossa oração e começar o nosso desafio de hoje, tá? É muito interessante porque a gente leu a carta aos Romanos, a gente leu a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na rádio você está? Estou todo dia, 11 horas da manhã estou na rádio, firme e forte. E ele escreveu a carta também aos Gálatas, né? Mas na verdade os Gálatas não era uma igreja ou uma cidade. Os Gálatas eram toda uma região onde igrejas estavam sendo plantadas ali assim maravilhosamente, porque ali naquela região ali da Galácia os gentios eles estavam com o coração muito aberto para receber a palavra do Senhor, né? Então, assim, o apóstolo Paulo começou a pregar e logo se levantaram muitas igrejas, os gentios, né? Que é aqueles que não seguiam os costumes dos judeus e tudo mais, eles começaram a aceitar a palavra de todo o coração, então começou a crescer muito. Só que, né? Onde tem muito crescimento, tem as suas dificuldades também. E então a gente vai ler um pouquinho da carta que o apóstolo Paulo mandou para Gálatas e para aquela região, para todas aquelas igrejas, e vou explicar o que estava acontecendo para vocês já, tá bom? Mas eu quero fazer a oração primeiro, antes de começar a falar tudo isso que a gente vai falar hoje, e vai ser bênção, em nome de Jesus. Bem, ó, já chegou bastante gente, vamos lá então, vamos começar a nossa oração. Em breve a gente vai voltar com o devocional pela manhã também e vai ser bênção, né? Já tem sido, para a glória do Senhor. Eu tô tentando colocar o fundinho de oração aqui, gente, mas hoje foi tão corrido. Eu estou aqui na misericórdia do Senhor. Eu só estou aqui à noite porque eu amo a palavra, eu amo Jesus, eu amo a obra, eu amo vocês. Porque senão eu não ia conseguir estar aqui. Olha só, quanta dificuldade. Não quer tocar um fundinho musical, então a gente faz assim mesmo. Vamos lá então fazer a nossa oração? Quer ver? É só começar a orar, vai aparecer aqui aquele anúncio do YouTube, né? Oh, meu Deus do céu, porque agora tá travado. Mas depois começa o anúncio do YouTube aqui. Amém? Quem tá falando que tá sem som, tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Maria Antero. Talvez esteja baixo, talvez seja com problema no celular. Glória a Deus. Parece que pra maioria tá tudo bem, né? Então deve ser um problema no celular dela. Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Antes de começar a nossa leitura, se começar a rodar aqui o anúncio do YouTube, vocês relevam, tá bom? Vamos lá então? Em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, é com muita alegria que nós estamos na Tua presença nessa noite.
para ler a tua santa palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, para as igrejas da Galácia. Senhor, nós vamos também tentar cumprir o desafio de hoje de ler Efésios também. Meu Deus, muito importante tudo que aconteceu nesses dois lugares, nessas duas regiões. Meu Pai, entender aqui a primeira carta do apóstolo Paulo, que foi para a região da Galácia. Então nos ensina muito, Pai. Abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, que venhamos estar atentos às instruções do Teu Espírito Santo para nós que somos igreja, para nós que somos gentios, para nós, meu Pai, que aceitamos a palavra do Senhor, mesmo, meu Deus, não merecendo, nós recebemos o tempo da graça. Mesmo, meu Pai, não merecendo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu uma oportunidade, o Senhor nos salvou. Isso é lindo, Pai. Cada instrução do apóstolo Paulo para aquela região que crescia demais, que crescia de uma maneira assim, meu Deus, tão maravilhosa, de ver, meu Pai, a palavra do Senhor saindo do meio ali, onde muitos só conheciam a lei de Moisés, e entrando ali na vida de pessoas que não conheciam nada, que tinham zero conhecimento espiritual, e ali o Espírito Santo foi ganhando aquelas almas. Meu Deus, eu tenho certeza que muitas instruções serão para nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Então é isso. Então nós vamos ler agora Gálatas, a carta, como eu disse aqui, certamente foi a primeira carta do apóstolo Paulo, tá? Porque a Bíblia, ela não está na ordem certinha, ela não está na ordem que foi escrita, ela está ali tudo, os livros estão todos misturados, tá bom, gente? Então é tipo assim, o primeiro livro escrito da Bíblia foi Gênesis. Não foi Gênesis, muito provavelmente foi Jó, né? Então a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, por mais que apareça Romanos, que vem depois de Atos, né? Vem Romanos, não foi a primeira carta de Paulo, foi para os Gálatas. Então não está na ordem cronológica, tá bom, gente? A ordem ali das cartas mesmo, dos fatos. Então, aquela região da Galácia, a palavra de Deus estava crescendo muito, os gentios estavam recebendo de muito bom grado, a palavra de Deus estava se convertendo. E aí, aqueles judeus, tudo isso, gente, a gente viu lá em Atos, tá bom? Tudo que a gente tá vendo aqui, as cartas de Paulo, foi escrita naqueles momentos lá de Atos. Então, tudo vem depois, tudo que tá acontecendo aqui que vem depois, estava acontecendo lá em Atos também, tá? Então, tudo que você pegar aqui, você olha lá em Atos, quando Paulo estava na Galácia, quando Paulo estava em Corinto, né? Quando Paulo estava em Éfeso, quando Paulo estava em Filipe, quando Paulo foi para Colossenses, ele era um missionário. E aí os judeus, você lembra que os judeus ficavam perseguindo muito Paulo, né? Muito o apóstolo Paulo, porque ele pregava Jesus, e os judeus queriam que falasse sobre Moisés, e ele falava sobre Jesus, sobre a graça, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, e os judeus não aceitavam, eles queriam a circuncisão, eles queriam que falasse da lei de Moisés. Então esses judeus, quando soube que na região da Galácia estava crescendo muito o evangelho, eles ficaram, vamos dizer, bravos com isso, né? Eles faziam parte da sinagoga dos fariseus, dos perseguidores de Cristo. Então eles desceram para a região da Galácia também, e ali eles foram pregar que o que Paulo estava falando não era bem assim, que quem quisesse entrar no céu tinha que ser circuncidado, tinha que saber a lei de Moisés. Então começou a confundir a cabeça dos gentios da região da Galácia, porque Paulo pregava que a salvação não era pelas obras, mas pela fé, pela graça, e vinham os judeus falando, não, salvação não é pela fé nem pela graça, vocês têm que ter obras, têm que circuncidar e tudo mais, entendeu? É tipo lá no início, quando Martinho Lutero, ele começou a estudar a palavra do Senhor, e ele começou a ver que aquelas indulgências que o povo tinha que fazer, aquele sacrifício que a igreja católica, né, mandava o povo fazer, não era necessário para a salvação. Tipo isso que estava acontecendo, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito, gente, porque é muito assunto, é muita história, e o nosso principal foco aqui é ler e conhecer a Bíblia. Amém? Então aqui Paulo, ele vai dar aqui as instruções aos Gálatas sobre isso, sobre a salvação é pela fé. Ele vai defender seu ministério, porque os judeus começaram a falar mesmo que Paulo estava pregando errado, vamos dizer assim, né? Não estava ganhando almas para Deus, estava confundindo as pessoas. Então ele se defende, ele defende a igreja, ele defende a palavra, ele defende o evangelho. Vamos lá então, senão a gente não começa.
Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Prefácio e saudação. Então, o apóstolo Paulo começa escrevendo a carta assim. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Outra coisa que as pessoas falavam na Galácia é que Paulo não tinha autoridade para estar pregando porque ele não fez parte dos discípulos de Jesus, porque Paulo veio depois da morte e ressurreição de Jesus. Então eles começaram a falar, não, vocês não têm que ouvir Paulo, vocês têm que ouvir os discípulos que andaram com Jesus, né? Então toda essa confusão. Então ele fala, eu sou apóstolo não pelos homens, ninguém me levantou como apóstolo, mas Jesus, né? Mas Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, né? Então, as igrejas da Galácia. Então, não era uma igreja, eram várias, tá bom? Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina de seu apostolado e da sua doutrina. Então ele vai defender o seu ministério, ele vai defender o seu apostolado. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, o povo estava tão confuso de saber, tipo, mas Paulo falou que é pela graça e agora vem os judeus, começam a pregar na região da Galácia falando que a gente tem que se circuncidar. Então o povo começou meio que a acreditar nos judeus. Por isso que ele fala assim, eu tô maravilhado, porque eu preguei uma coisa para vocês, chegaram outros pregando fora da palavra, fora do que Jesus fez, e vocês já acreditaram em outro evangelho, né? Vocês já estão confusos, vocês já estão acreditando em outro evangelho que está sendo pregado. Depois você vai entender por que eu tô falando isso, tá? Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Qualquer um que falar outro evangelho sem ser o que eu já tenho anunciado, que seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque eu não recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou da sua graça, revelar seu filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, eu fui para Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia, agora a fé que dantes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então ele está se defendendo aqui, porque os judeus estavam falando que o que Paulo estava pregando, ele não tinha autoridade nenhuma, porque ele não fazia parte dos discípulos de Jesus. Então ele se defende. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1.
Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, ele está contando a experiência de evangelho e como missionário que ele teve, os lugares que ele passou e as almas que ele ganhou para Jesus. Então, ele conta, a gente leu isso daqui em Atos, capítulo 15, essa parte que Paulo se separa de Barnabé, né? Então, ele fala, então, eu subi para Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, das quais tenham sido noutro tempo, e não se me dá, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras a comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram e foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive com os gentios e não como judeu, por que obriga aos gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muito bonito esse versículo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Debalde. Capítulo 3. Então ele faz aqui toda essa justificativa, né, do evangelho que ele tem pregado, que é a verdade. Versículo 1. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Né? Versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade?
a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então aqui, nessa parte aqui, agora Paulo ele vai defender o evangelho. Primeiro ele se defendeu, né? Ele se justificou, se defendeu seu ministério, seu apostolado. Agora ele vai defender o evangelho. Aí ele começa um pouco mais duro. Ó insensatos, insensatos é loucos, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Bem famosinho esse versículo, né? A gente fala muito sobre ele, marca aí. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previstos que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Marca isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz: e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Versículo 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos debaixo, guardados da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, escravo, né? Não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Capítulo 4. Não vou explicar, mas já está mais claro aí para vocês, né? Versículo 1. O evangelho isenta-nos da lei. Versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em que nada se difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos desse mundo. Lembra quando eu preguei sobre crescimento espiritual? Olha, observa isso daí. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus e servieis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então Paulo está falando, como que vocês voltam, retrocedem tanto assim no seu conhecimento espiritual, depois de tudo que eu ensinei para vocês, que a lei leva até Jesus, vem os judeus e faz toda essa confusão pregando um outro evangelho, como que vocês retrocedem a um entendimento fraco e pobre? Tem muita gente assim, né, gente? Que Deus tem tanta coisa para a vida dela, tanto entendimento, mas ela prefere a parte, o leite, né? Vamos dizer assim, a parte mais fraca e pobre, o básico da palavra de Deus. Muita gente não tem costume de ler a Bíblia, não tem costume de estudar, ela fica sempre no básico, então ela não consegue. E aí a palavra do Senhor fala que essa pessoa que só fica no básico, né? Tá aí no versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, né? A pessoa, menino na fé, menino no entendimento, que só vive de leite, de básico da Bíblia, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, a pessoa acaba ficando servo, né? Ela fica servo, escravo do pecado, de um entendimento pobre, de um entendimento fraco, e ela não consegue crescer na fé. Enfim, é isso daí. Vamos lá, versículo 10. Vamos ler o 9 de novo, só para vocês entenderem. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, eu preguei tanto para vocês retrocederem no seu conhecimento espiritual. Então ele fala, eu tenho medo de ter pregado tanto tempo com vocês, ter pregado tanto tempo e ter sido tudo em vão. Versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então, essa fraqueza da carne aqui, Paulo provavelmente ele estava doente, né? A gente não sabe o que é, mas ele comenta sobre o espinho da carne, e ele, lá nos Coríntios, eu acho, né? E aqui em Gálatas também ele fala isso. Então, provavelmente ele estava com alguma enfermidade, mas não temos detalhes. Versículo 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis. Ou seja, a igreja sabia que Paulo estava doente, e a igreja falou, olha, se precisar, Paulo,
Se precisar não, se fosse possível, a gente arrancaria os nossos olhos para te dar. Então muita gente acha que por causa disso, Paulo ele tinha uma doença nos olhos. Não sabemos, né? Mas uma doença física nos olhos, não sabemos. Mas por essa interpretação das pessoas falarem, Paulo, a gente arrancaria os nossos olhos para te dar, né? Quando Paulo estava com eles, então pode ser, não sei. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelos por eles. Ou seja, a intenção da pregação dos judeus não era a salvação daquele povo, né? Eles tinham interesse naquele povo, interesse financeiro, interesse de escravizar aquele povo nos conhecimentos pobres e fracos, como Paulo falou. Então falou, olha, eu cheguei, preguei o evangelho, preguei a liberdade de Cristo, a ressurreição. Agora os judeus vêm pregando outro evangelho para escravizar vocês, para confundir vocês. Aí ele fala, eles têm zelo por vós, não como convém, eles não estão interessados na salvação de vocês. Prestem atenção, olha o que eles querem de vocês, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Então isso também é muito importante, gente. Versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Aí olha que bonitinho, que bonitinho, só eu mesmo. Versículo 19. Meus filhinhos, olha como Paulo amava aquela região. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Então Paulo ficou sentido, né, gente? Ele ficou realmente sentido de saber que tudo que ele pregou foi ele virar as costas para prosseguir a sua missão, porque ele era missionário e o povo já caiu no engano de outro evangelho totalmente diferente do que Paulo estava pregando. Versículo 21. Gente, eu não quero explicar para não prolongar, mas tem coisa que não dá, eu tenho que falar. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Vamos lá? Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não vos ouvi a vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Muito boa comparação. Mas que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então esse filho da escrava que ele está falando aqui é a lei que os judeus estavam pregando, né? Para escravizar o povo. Dizendo que estava pregando a salvação, eles estavam pregando para escravizar o povo. Capítulo 5, exortação a consertar a liberdade cristã. Versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão, né? Bonito. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, vos tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão
tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês estavam indo tão bem, vocês estavam ganhando alma, vocês estavam... Quando ele fala corrida aqui, é o evangelismo, né? O evangelismo que estava acontecendo ali naquele lugar. Vocês estavam tão bem, vocês estavam evangelizando, estava indo tão bem, estava fluindo tão bem. Quem vos impediu para não obedecer à verdade agora? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Estão persuadindo vocês, essa palavra dos judeus aí não vem de Jesus, né? Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Vai marcando isso daí. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 1. Últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ou seja, se alguém vir tentar te ofender, que vier te provocar, pense em você mesmo, né? Trate ele com mansidão, não por ele, mas por você mesmo, para que você não seja tentado. Paulo, ele falou lá nos Coríntios, né? Que ele também ignorava as ofensas dos judeus, que os perseguia, para que ele não caísse na tentação de Satanás, né? Ele fala, porque não ignoramos os seus ardis. Perdão, gente, tem alguém aí ligando aqui, oh meu Deus. Então ele estava falando, quando eu não perdoo, eu não estou ignorando os ardis de Satanás, que está sempre lançando os dardos inflamados dele, né? Então a gente tem que ignorar os ataques de Satanás por nós mesmos, para a gente também não cair na tentação de Satanás. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não a outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta com todos os seus bens com aqueles que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá.
porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Isso daqui é outra coisa que pode ser um sinal de que o apóstolo Paulo tinha algum problema na visão. Porque ele fala, vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Não sabemos se é uma revelação espiritual ou se realmente ele escreveu com letra grande porque tinha algum problema de visão. Versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu e para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com... Gente, tem alguém ligando aí. Versículo 18, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, assim, gente, é muita explicação, é muita coisa acontecendo e é impossível de explicar um livro inteiro numa live. O desafio seria ler Gálatas e Efésios, mas eu sei que Efésios, gente, vai ser outra explicação. Então eu prefiro deixar para amanhã, porque Efésios sim é uma cidade, Efésios vai ser uma igreja e lá em Apocalipse também fala de Efésios, né? Então assim, eu prefiro a gente terminar só em Gálatas hoje, com esse resuminho, com um resumo de tudo que aconteceu para vocês entenderem, tá? E amanhã a gente fala de Efésios. Claro que a gente vai prolongar um dia de leitura bíblica, mas o importante é a gente entender melhor, né, gente? Porque assim, eu posso ler aqui correndo para terminar até 10 horas, mas eu não vou conseguir explicar tudo para vocês, tá bom? Então, amanhã a gente vem e lê Efésios. Então, deu para vocês entender um pouco do que estava acontecendo ali e como Paulo ele trata daquela situação, como ele tenta ajudar os irmãos que estavam naquele dilema, que eles não estavam recebendo a palavra verdadeira. Os judeus queriam fazer confusão, queriam servi-los, queriam aprisioná-los, queriam fazer aqueles novos cristãos gentios que para eles eram tudo novidade. Então eles estavam aproveitando da inocência da fé daqueles gentios, daquele povo da Galácia, para poder vir com a lei, vir com regras que não iriam trazer salvação, mas dizendo que essas regras sim trariam salvação para o povo. Então o povo começou tipo, nossa, agora a gente não tá entendendo, tem que circuncidar, mas que negócio é esse? Porque eles tinham aquele negócio, tem que guardar o sábado. Você viu como os judeus, os fariseus, eles perseguiam Jesus com esse negócio do sábado, né? Jesus ele fazia o milagre, os judeus estavam em cima. Que coisa horrível, você se diz filho de Deus e faz milagre no sábado, tá curando no sábado? Porque eles eram muito da lei, né, da letra, das obras, eles eram muito das obras. Aí vem Jesus e começa a fazer milagre no sábado, começa a fazer coisas que os discípulos comendo sem lavar a mão, e eles achando absurdo. Como assim? A lei fala que não pode comer sem lavar a mão, seus discípulos não estão comendo sem lavar a mão, vocês não são de Deus, e aquela coisa, sabe? Bem carnal. Os judeus eram, né, dessa época que os fariseus, judeus fariseus, muito carnais, né? E aí vem o Paulo
falando, gente, mas vocês receberam o Espírito Santo, gente, mas a palavra do Evangelho foi pregado. Gente, vocês não viram as obras, vocês não viram os milagres, vocês não viram as maravilhas que estão sendo feitas através da graça. Não precisou ninguém circuncidar para Deus estar fazendo milagre, para Deus estar ganhando o coração de vocês. Então o povo estava dividido, o povo estava confuso. Então o apóstolo Paulo veio, explicou o seu ministério, porque os judeus também falaram que Paulo não tinha autoridade nenhuma para pregar. E isso daí nos ensina muito, que a gente tem que examinar as escrituras sagradas, gente. Tudo que a gente ouvir, tudo, seja dentro da igreja, qualquer lugar, você tem que examinar se está na Bíblia ou não. Vocês não podem ir aceitando qualquer coisa. Você vê que os judeus já os gentios da Galácia, eles já estavam tão confusos que eles já não sabiam mais o que eles faziam. E daqui a pouco, a intenção dos judeus era escravizá-los espiritualmente, como a gente vê isso no início, né? Como quando veio a reforma através do Martinho Lutero, que era assim também, né? Os padres, os bispos da igreja fazia o povo pagar promessa, indulgências, não sei o quê. Até terreno no céu eles vendiam. Eles vendiam terreno no céu, até que Martinho Lutero veio e leu a Bíblia, traduziu a Bíblia e falou, não é isso, tá errado, né? Então, assim, começou a libertar o povo, que o povo novamente sempre vai caindo de novo na escravidão. O povo sempre tem essa necessidade, né? Essa fraqueza, né? Essa fraqueza mental mesmo, de se apegar a alguma coisa, alguma obra, né? Tipo, não, eu só vou entrar no céu se eu fizer tal obra. E Paulo fala, não, é pela graça, mas isso não significa que vocês têm que viver na carne. É pela graça que vocês vão entrar no céu, mas isso não significa que vocês têm que viver no pecado, né? É pela graça, mas vocês têm que viver em santidade, vocês têm que viver em espírito, né? Enfim, então isso nos ensina que tudo você tem que analisar bem se está na palavra de Deus ou não, para você não virar servo, para você não virar escravo do pecado, escravo de um entendimento errado, errôneo, que pode perder a sua salvação por causa disso. Gente, até música tem hora que eu paro para ouvir a música e falo assim, mas essa música tá esquisita. Tem música que eu paro pra ouvir e eu falo, gente, essa música tá estranha. Essa música tem coisa esquisita nessa letra. Então, gente, até música, você não pode sair cantando de qualquer jeito. Você tem que analisar qualquer pregação. Deixa eu lá ver, deixa eu estudar, deixa eu pesquisar, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Deixa eu ver como é que é esse negócio aí, deixa eu aprofundar meu conhecimento. Por quê? Porque disso depende a sua salvação, a sua liberdade em Cristo, né? A sua liberdade e a sua salvação. Eu já falei que liberdade não é viver no pecado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Liberdade não é viver no pecado, né? O tempo da graça não significa que você pode fazer qualquer coisa, reveria, que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Mas significa também que a gente precisa cuidar do nosso entendimento para a gente não virar escravo. Porque igual Paulo falou, se a gente fosse salvo somente pelas obras, pela lei, tava todo mundo perdido, ninguém ia entrar no céu. Igual Pedro perguntou para Jesus, do jeito que o Senhor tá falando aí das coisas que a gente tem que, do jeito que a gente tem que ser para entrar no céu, ninguém vai se salvar. Aí Pedro falou, Jesus, mas então quem que vai se salvar? Aí Jesus fala, Pedro, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Só faça o seu melhor, só faça a sua parte, viva na palavra, dê o seu melhor para Cristo. Porque aos olhos do homem é impossível se salvar, mas para Deus não há nada impossível, né? Então é isso que a gente tem que guardar no nosso coração, gente. Examine as escrituras sagradas, para você também não ser enganado. Examine letras, não pega qualquer livro. Tem um livro aqui que eu ganhei, que eu falei, eu queria tanto esse livro, queria muito esse livro mesmo. E aí eu ganhei esse livro. Eu falei, nossa, que maravilha, eu vou ler esse livro. Aí comecei naquela sede, lendo. Chegou uma parte do livro que eu falei, epa, esse negócio tá esquisito aqui. E ela começou, a autora do livro começou a falar sobre cura. Que cura não existia, que como assim? Como se Deus não curasse, né? Como se Deus não curasse nos dias de hoje. E ela começou a pregar contra a cura divina. Eu falei, que esquisito. Na mesma hora eu parei de ler o livro, gente. Parei de ler o livro e deixei de escanteio. E qualquer momento eu vou jogar esse livro fora. Não vou ler mais. Porque eu já percebi que estava saindo da palavra. Por querer aparecer demais. Sabe aquela pessoa que quer mitar?
que quer imitar, ela quer falar uma coisa assim, tipo, uau, quer imitar. E aí ela quis, né? Ela quis falar uma coisa fora da palavra de Deus pra sair por cima e ficou feio, porque eu falei, credo, eu não quero ler esse livro mais não. Parei na hora. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com o que a gente anda ouvindo por aí. Não é qualquer ensinamento que a gente tem que engolir. A gente não pode ser menino na fé. Você viu o que Paulo falou? Quando a gente é menino, nada se difere do escravo. Porque na lei dos judeus, né, eram assim. Quando uma pessoa, a criança, ela tem a sua herança. Mas enquanto ela não atinge a idade, a maturidade, ela não pode receber a herança. Então ela é igual um escravo, vamos dizer assim, né? Porque ela não tem os direitos da herança. Aí depois que cresce é que a criança tem direito da sua herança. Então por isso que ele fala, quando é menino, nada se difere do escravo. Tem o seu tutor, tem aquela pessoa que cuida das suas coisas, ou seja, não tem autoridade nenhuma sobre nada. Quando é menino, não tem autoridade nenhuma sobre nada. Então assim também espiritualmente, quando a gente é menino, na fé, no entendimento, a gente não tem autoridade sobre nada. A gente não consegue receber aquilo que Deus tem para nós, né? Então, em nome de Jesus Cristo, gente, vamos guardar aí no coração essa revelação de hoje. A Ju tá perguntando sobre a morte do Lázaro. Eu prefiro não comentar, gente. Eu prefiro só guardar no meu coração o que eu penso, o que eu acho, né? Porque às vezes é besteira entrar em discussão assim, né? Só orar mesmo por todos, né? Pela família das vítimas, por todo mundo que tá diretamente ou indiretamente envolvido em tudo isso, em todas essas mortes, né? E guardar no nosso coração mesmo, né, gente? Porque não compensa, não vai mudar nada a gente ficar comentando, não vai mudar. Então, assim, tem muita coisa que vocês falam, vocês veem que eu evito falar. É porque eu realmente não gosto de... Eu até falei com o Gilmar, falei com meu esposo hoje, falei, gente, eu sou a jornalista mais estranha que existe, porque eu sou jornalista, eu faço faculdade de jornalismo, sabe? E eu falo assim, eu sou a jornalista mais esquisita que existe, porque eu não gosto de dar notícia ruim. Não gosto de dar notícia ruim. Assim que eu vi que ele faleceu, né, que ele morreu, eu vi, assim que aconteceu, eu já vi direto, porque eu sou jornalista, gente, então as notícias pra mim chegam mais rápido, eu não sei porquê, mas chegam muito mais rápido. Então eu vi assim que morreu, eu já vi a notícia. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada com a notícia. Eu falei, gente, eu sou a jornalista mais estranha, que eu recebo a notícia assim em primeira mão e não faço nada. Eu só falo. Então é isso. Amém, gente? Ai, nem eu me aguento. Vamos orar, gente? Vamos orar. Então vocês entenderam aqui? Voltando aqui no apóstolo Paulo, vocês entenderam, né? Em nome de Jesus? Então é isso aí. Glória a Deus. Amém, gente. Vocês entenderam então a carta aos Gálatas, né? É isso que eu quero saber, gente. Por favor, vocês entenderam a carta aos Gálatas? A região da Galácia, tudo que estava acontecendo, o que estavam falando de Paulo. Paulo teve que defender o evangelho, teve que defender a igreja, teve que defender a si mesmo, teve que ajudar os irmãos que estavam confusos. Então é isso aí. Amém? Eu acho engraçado, gente. Eu acho engraçado essas minhas atitudes. Nem eu sei, mas deixa Deus agir, né? Eu acho que é a coisa da Igreja da Graça mesmo também, né? Você vê que o missionário também não comenta, gente. Ele não fala nome de ninguém, não fala nome de igreja. Ele não comenta situações assim, ele só fala da palavra. Então, assim, eu sou da Igreja da Graça há 20 anos. Acho que é isso mesmo, 21 anos. E eu peguei esse ensinamento pro meu coração. Tem muitas coisas que falar não muda e, às vezes, né, não acrescenta. Então, assim, cada um é bom guardar no coração e orar por todos os envolvidos, né? Então, assim, não ignorando a pergunta da Ju, jamais. Jamais, Ju. Mas falando que eu não tenho realmente nada pra falar mesmo, não. Eu guardo no coração. Amém? Vamos orar. Já falei demais, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um ensinamento a essa região da Galácia. Meu Deus, nós entendemos muito bem tudo que aconteceu ali.
E como o apóstolo Paulo, meu Deus, se preocupou com o crescimento espiritual daquele povo. Porque depois de tanto ensinar a palavra, o povo estava progredindo, estava indo muito bem. Até que os judeus, meu Pai, que viviam totalmente na lei e na carne, vieram com outro evangelho, com outro ensinamento, fazendo o povo regredir em vez de progredir ainda mais. Tentando trazer aquele povo para a servidão, escravizar a mente e a fé daquele povo. E o apóstolo Paulo lutou pela liberdade da mente, liberdade da fé daquele povo. Meu Deus, muito, muito bonito tudo que a gente leu, porque também, Senhor, se a gente não cuidar da nossa mente, não cuidar do nosso coração, não cuidar daquilo que nós ouvimos, que nós vemos, meu Deus, nós às vezes regredimos muito espiritualmente. Às vezes nós estamos bem, estamos lendo a Bíblia, estamos buscando, estamos estudando, e às vezes um simples ensinamento errado pode desviar alguém, pode tirar alguém do caminho de Jesus. Pai, isso serve tanto para nós, que hoje em dia somos cercados de ensinamentos que muitas das vezes nem estão na palavra do Senhor. Serve para nós que recebemos ensinamentos, para a gente ter mais cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente muitas das vezes recebe na nossa vida, como se fosse a verdade. Às vezes não é, porque o Senhor Jesus falou que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Isso serve para a gente clamar o Espírito Santo do Senhor para sempre nos dar a luz e convencer o nosso coração, nos dando discernimento de espírito, para que venhamos discernir quando a palavra está vindo realmente dos céus ou quando está vindo do homem. E também serve para nós que pregamos a palavra do Senhor, Pai, para nós termos muito mais cuidado dia após dia com aquilo que nós pregamos ou falamos. Jamais devemos pregar sem ter certeza de que aquilo vem dos céus, de que aquilo está ali, meu Deus, confirmando da palavra do Senhor. Jamais pegar um versículo isolado, jamais pegar um texto, meu Deus, sem um contexto, sem a história. Meu Deus, isso traz uma responsabilidade muito grande para nós. Então, Senhor, nós te agradecemos e que fique um grande ensinamento, como foi dado à igreja da Galácia, que estava quase se desviando do evangelho. Meu Deus, que venhamos também ter mais cuidado, porque existe sim muitos que se desviam por causa de ensinamentos errados, por causa de escândalos. Mas o Senhor disse que seria impossível que não viesse os escândalos, mas ai daqueles que por eles o escândalo vir. Então, Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos cada dia mais para que o Teu Espírito Santo sempre nos revele a verdade, Pai. Nunca estejamos confundidos. Obrigado pelo ensinamento de hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém? Digam graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então é isso aí. Olha, tira print e marca o versículo que mais te chamou a atenção. Tira print. Foi? Foi, né? Aí coloca junto com o print o versículo que mais te chamou a atenção, tá bom? Tem muitos versículos lindos aí. Não nos cansemos de fazer o bem, o que semeia na carne ceifará, o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. De Deus ninguém zomba, né? O que o homem plantar, isso ele colherá, né? Fala dos frutos do espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança e tudo mais. E falamos aí também, nossa, tanta coisa. Então coloca lá o versículo que mais chama a atenção. E amanhã eu falo sobre os Efésios, tá bom? Ó, beijão no coração de vocês. Amanhã 11 horas da manhã na rádio, tá? Esse momento com vocês aqui é muito gostoso. Eu gosto muito de estar com vocês. Então eu espero vocês amanhã 10 horas da noite, tá bom? Em nome de Jesus. Gente, obrigada pela companhia. Até amanhã. Deus abençoe.